Bom, pessoal, nesse vídeo a gente vai verificar uma forma diferente de visualizar essas informações, não só em formato texto, mas agora a gente vai trabalhar em formato gráfico, tá? E para isso vamos fazer uso de mais dois comandos, pelo menos. O primeiro, ele vem a dizer para o meu simulador, ele vai dizer para o meu simulador aonde a informação vai ser salva, referente às variações, né, que acontecem nas diferentes variáveis do meu circuito. Legal? Então ele se chama dump file, né? Então é $dump file e eu especifico aqui qual é o arquivo que eu quero que seja salvo. Nesse caso aqui, eu vou colocar circuito1.vcd. VCD é a extensão desse tipo de arquivo, tá? Que vários e vários softwares, alguns gratuitos inclusive, trabalham para visualizar esse tipo de formato gráfico, tá? E o outro, eu tenho que dizer, obviamente, quais são as variáveis que eu quero observar. Às vezes, meu sinal ele contém centenas, milhares, meu circuito ele contém centenas ou milhares de variáveis. Isso fica impraticável para mim observar tudo aquilo, né? Então, eu posso chegar e utilizar o meu comando dumpvars, tá? Que, por enquanto, a gente vai utilizar todas as variáveis da minha instância 1. É isso que eu estou dizendo aqui, tá? Então, inst1 é o nome da instância que eu gerei. Eu quero observar todas as variáveis dela. Todas as de entrada e todas as de saída. Legal? Com isso aqui, já é o suficiente para obter a visualização do meu sinal de forma gráfica, tá? O que falta é apenas marcar essa opção aqui no caso do LDA Playground para que ele abra o software visualizador depois dele rodar, tá? E aí a gente vai observar o que é que vai acontecer. Lembrando, nesse bloco initial eu tenho tempo 0, os dois iguais a 0, tempo 7, o I1 vai para 1, tempo 10, o I2 vai para 1, e no tempo 11, o meu I1 foi para 0. Então vamos rodar e verificar o que é que vai aparecer para mim. Então, vocês observam aqui as variações, né? Então, 0, todos estão com 0. Aí no tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1 foi para 1. 8, 9, 10 e 2 foi para 1. E aí no tempo 11 eu tinha o I2 eu acho que foi para 0. Não foi isso? Ou foi um I1 que foi para 0, tá? Mas observe, eu não consegui visualizar isso. Por quê? Porque foi a última variação que aconteceu, tá? Para ser possível visualizar, é bom que eu defina um intervalo de tempo em que eu quero que minha simulação rode. Ela continue rodando um pouquinho depois daquela variação, né? E eu tenho algumas formas de fazer isso. Ou vocês podem, no final, né? Coloca para ele esperar mais um instante de tempo e vocês usam um comando que nada mais é do que termine minha simulação um instante de tempo depois, isso aqui já funciona, ou cria um novo bloco initial e define o tempo que vocês querem visualizar. Vamos ver cada um deles, né? Então, nesse caso aqui, minha simulação vai até um instante 12. Verdade? Então, agora, eu consigo visualizar a última, né, interação, tá? E aí, vocês observam, para cada instante de tempo, o out ele é o resultado de em 1, end em 2. Para cada instante de tempo está acontecendo. Aqui, um end 0, um end 0, um end 0, um end 0. Aqui, um end 1, o meu out foi para 1. E no momento em que eu tive 0 end 1, ele voltou para 0. Então, o meu circuito está funcionando como esperado, né? Como eu disse para vocês, que tudo roda em paralelo, olha que interessante, né? Se eu usasse o novo bloco procedural, initial, e botasse aguarde, né? 12 instantes de tempo e faça termine, ele não continua do 11. Aqui, lembra, esse bloco initial ele roda em paralelo com esse. Isso quer dizer que, como eu só tenho $1, um delay, né, que eu coloquei, tá? Vou colocar só um bilhinho aí para deixar organizado da mesma forma, tá? Não ia fazer diferença, não. Mas nesse caso, ele vai aguardar 12 instantes de tempo e depois termina. Vamos ver se isso é verdade? Estejam vendo? Então, 11, 12. Né? Inclusive, se isso aqui fosse menor, o que é que iria acontecer? Você não teria as últimas variações, tá? Porque você deu o comando lá para ele encerrar a simulação, né, naquele instante. Tá legal? Então, cuidado apenas com esse tempo final, tá? Para que ela seja suficiente para todas as variações que você gerou aqui dentro. Então, nesse caso aqui, o 12 a gente verifica que é possível, né? Que não tem problema. Legal?
Tranquilo. Então, com isso aqui, vocês podem modificar a função lógica. Por exemplo, se eu quiser agora testar uma porta XOR, né, basta modificar o meu design. Então, nesse caso aqui, ó, na minha saída, o que é que eu vou ter exatamente? Ora, sempre que minhas entradas forem diferentes, a saída é 1. Quando forem iguais, ela é 0. Tá? Então, ó, até o instante 7, minhas entradas valem 0, em 1 e em 2. Depois, ó, a partir do instante 7, eu tenho uma das entradas valendo 1 e outra 0. Logo, minha saída foi para 1. Continua dessa forma, até que ambas as entradas ela veio para o valor 1. Nesse caso aqui, ó, saída 0, e depois minha saída voltou a ser 1. Ia continuar indefinidamente, porque eu não tive mais variações de 1 e 2. Certo? É bem simples aí de vocês simularem os designs de vocês, tá? Basta respeitar o quê? A interface que a gente está trabalhando aqui, ó. Aí, alguns devem estar pensando, mas isso aqui é meio um pouco complicado, né? De sempre estar variando esses bits, né? Dessa forma, tá? Ora, eu poderia tentar trabalhar com um vetor de entrada, no lugar de trabalhar com esses valores distintos. Olha só como é que ficaria, né? Eu teria um novo logic, que você tem 2 bits, em que eu vou colocar ele como in, tá? E aqui na minha instância, no lugar de passar i1 e i2, eu vou passar in 0 e in 1. Legal? Vejam que trabalha de forma semelhante a C. E por que que isso pode me ajudar? Porque agora eu posso, no lugar de variar isso aqui dessa forma, eu posso variar de uma forma um pouco diferente. Por padrão, o decimal é utilizado nesse caso, tá? Mas vocês podem colocar, por exemplo, in é igual a 2' de 0, certo? Aí você pode colocar depois, ó, in igual a 2' de 1, depois de 3 instantes de tempo, tá? Depois, ó, vamos aguardar mais 3 instantes de tempo, fazer in igual a 2' de 2. E finalmente, depois de mais 3 instantes de tempo, vamos colocar in igual a 2' de 3. E o que é que eu estou fazendo, de fato? Ora, no instante 0, eu estou atribuindo o valor 0 em decimal, utilizando 2 bits a in. Ou seja, em 0 e em 1 são 0. Depois de 3 instantes, ó, eu atribuo o valor 1 em decimal, que quando eu converto para binário usando 2 bits, isso é 0, 1. Certo? Depois de mais 3, ó, eu atribuo o valor 2, ou seja, in recebe o valor 1 e 0, que é 2 em binário, usando 2 bits. Né? 2 em decimal representado em binário. E finalmente, você tem no terceiro caso aqui, atribuindo o valor 1 ao teu in. E aí a gente pode observar para ver o que está acontecendo, né? Ah, sim, faltou isso aqui, né? Faltou a gente modificar, tá? In 1, né? E aqui é in 0. Então, eu acho que os demais, vamos só colocar aqui. Vamos colocar in. E apagar isso aqui, que deve aparecer os 2 bits para mim de vez, né? Não tem problema, tá? Então, in 0. Opa, então nesse caso aqui, basta colocar o in. In 0. Ok, vamos lá. Para observar o que acontece, né? Então, note. Aqui, ó, nos meus valores, o que é que está fazendo aqui? No tempo 0, eu atribuo os valores 0, 0 para in. No tempo 3, o valor 0, 1. Depois, ó, o valor 1, 0. E depois o valor 1, 1. Vocês estão observando, ó, que na tabela, na verdade, eu tenho aqui minha tabela da XOR. Né? Do 0, 0 até o 1, 1. Eu tenho 0, 1, 1, 0. Legal? Se eu olhar isso ao longo do tempo, né? Você tem 0, 0, nesse tempo todinho aqui. Depois você tem 1, 0, então vai dar 1. 0, 1, vai dar 1. E depois 1, 1 e vai dar 0. Então dá para trabalhar dessa forma sem problema algum. Tá certo?
Então, isso é uma forma interessante de se trabalhar, tá? Com essas variáveis, tá?